Muito bem, começou a gravação, nós estamos na UC 12.1, tá? Agora eu vou compartilhar aí a minha área de trabalho. Então, esta é a norma, tá? Essa é a norma brasileira, Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR, ISO 9001, tá? Então, fala de sistema de gestão da qualidade, que são os requisitos, tá bom? Então, nós temos aqui a primeira folha, nós temos a segunda folha que fala dos direitos, né, da ABNT, o terceiro que começa o sumário, né? Então, nós temos aí o sumário que tem desde a introdução, vem o que nós falamos de 0 até 3, né? Que fala de generalidade, princípios da gestão, abordagem de processo, o ciclo PDCA, mentalidade de risco e tal. Aí começa relacionamento com outras normas de gestão, né? E aí começa aqui a norma propriamente dita, né? Então essa aqui é uma parte introdutória e aqui começa então o escopo, né? Então a gente começa aqui falando de escopo, referências normativas, termos e definições, né? Entendimento e por aí vai, tá? Ela tem 10 itens, tá? Então o último item aqui é a melhoria, né? Igual eu falei para vocês ontem naquela prévia, tá? Então esta é a norma. E depois tem a bibliografia, o anexo B, né? Tem, antes disso, né, tem aqui, depois do 10 tem o anexo A, o anexo B, tem algumas figuras para identificar, né, como que é o fluxograma, né, que é a representação esquemática, e aí nós temos, então, a norma propriamente dita, né, então, o prefácio nacional, o que é a BNT, então é importante vocês conhecerem, né, o que ela é, da onde que é, como que são esses comitês, né, responsáveis por isso. Então, existe um comitê para o comitê brasileiro, né, para discutir essas questões também, tá? Tem o score, a introdução que é a generalidade, né, da norma. Então, é importante que ela fala que a adoção de um sistema de gestão de qualidade é uma decisão estratégica para uma organização, que pode ajudar a melhorar seu desempenho global e a prover, né, uma base sólida para iniciativas de desenvolvimento sustentável. Aí a gente tem aqui alguns itens, fala do ciclo do PDCA, que acho que vocês estão cansados de ver, né? Então, nessa norma, as seguintes formas verbais empregadas. Então, deve, né, indica um requisito, é conveniente que indica uma recomendação. Então, quando a gente lê a norma que fala assim, deve, é o que? É um requisito, tem que ser cumprido. E é conveniente que seria o que indica uma recomendação, tá? E o pode, né, que indica uma permissão, possibilidade ou capacidade. Então, esses três termos aqui é super importante vocês entenderem. Então, até mesmo quando vocês forem desenvolver qualquer plano, né, de um procedimento qualquer, tomar cuidado com isso. Deve, quando você escreve a palavra deve, que ela indica um requisito, né? Quando é conveniente que indica uma recomendação. E pode, que indica uma permissão, possibilidade ou capacidade. Tem os princípios da gestão da qualidade, né? Então tem aí os princípios da gestão que é o foco no cliente, a liderança, o engajamento das pessoas, a abordagem do processo, a melhorias, tomadas de decisão e gestão de relacionamento. Isso aqui nós esmiuçamos ontem, né? E agora eu só quero tentar trazer aqui para a norma para vocês entenderem melhor. Tem a abordagem do processo, a parte geral, né? Então, do processo, como funciona e tal. E aqui tem as fontes de entrada, as entradas, as atividades, as saídas e recebimentos de recebedores de saída. Então, isso aqui é um fluxograma, né? A representação esquemática dos elementos em um processo individual. Aí a gente tem o ciclo do PDCA. O ciclo do PDCA é esse ciclo aqui, onde tem sistema de gestão da qualidade, aí tem o apoio a operações, né? Aí vem o fazer, né? Avaliação do desempenho, checar, a melhoria, agir,
o planejamento e planejar, que é o apoio à operação. E tudo isso tem a parte de satisfação do cliente, os resultados do sistema de gestão da qualidade, os produtos e serviços, as necessidades e também a expectativa das partes, os requisitos dos clientes e a organização e o seu contexto. Tá? Este que é uma representação gráfica aí desse ciclo do PDCA. Fala o que é cada um dele, o P, o D, o C e o A, as mentalidades de risco, tem sobre o relacionamento com outras normas do sistema de gestão, nós temos outras normas aí também, né, junto com, nós falamos ontem que ela pode se integrar com uma série de normas. Aqui entra o sistema da gestão da qualidade, que são os requisitos. Aí nós temos aqui o primeiro que fala sobre o escopo, né, o escopo da norma. Essa norma especifica requisitos para um sistema de gestão da qualidade, quando uma organização, primeiro, ela necessita demonstrar sua capacidade para prover consistentemente produtos e serviços, né, que atendam os requisitos do cliente, também os requisitos estatutários, né, e regulamentos aplicáveis. E também visa aumentar a satisfação do cliente por meio da aplicação eficaz do sistema, incluindo o que? Processo para a melhoria do sistema e para garantir conformidade com os requisitos do cliente e com os requisitos estatutários e também regulamentares aplicáveis. Tem as referências normativas, os termos e também as definições. Então, no termos e definições, para os efeitos desse documento, aplica os termos de definição da ABNT 9000, tá? Nós estamos falando da ISO 9001, essa que fala sobre os termos e definições está na 9000. O contexto da organização, e aqui então começa, né, os requisitos da norma. Então nós temos aqui contexto da organização, entendendo a organização em seu contexto. Aí veja só, a organização, lembra que eu falei, deve determinar questões externas e internas que sejam pertinentes para o seu propósito e para seu direcionamento estratégico e que afetem a sua capacidade de alcançar os resultados pretendidos de seu sistema de gestão da qualidade. Então, ela deve determinar as questões externas e internas, tá? Então, ela tem que afirmar isso. Ela deve também monitorar e analisar criticamente informações sobre as questões externas e internas. O que é esse monitorar e analisar criticamente, né? Que é aquela análise crítica de todas as informações internas e externas, inclusive as que a gente chama de conformidades e não conformidades. Questões podem incluir fatores ou condições positivos e também negativos, né? Para ser considerado. Aí nós temos aqui, entendendo as necessidades e expectativas por parte interessada. Devido ao seu efeito ou potencial efeito sobre a capacidade da organização para prover consistentemente produtos e serviços que atendam os requisitos do cliente e os requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis, a organização deve. Então, quando eu leio essa palavra deve determinar, então o que ela tem que fazer? Ela tem que evidenciar esse item da norma. Então, quando a gente faz o manual da qualidade, eu tenho que pegar item por item. Então, eu vou pegar esse item 4.2, entendendo as necessidades e expectativas da parte interessada, e vou lá, né, transcrever isso aqui. As partes interessadas, então deve. As partes interessadas que sejam pertinentes para o sistema de gestão da qualidade. Então, vou evidenciar esse tema. Os requisitos dessa parte interessadas que sejam pertinentes para o sistema da gestão da qualidade. Então, o que tem aqui? As partes interessadas e os requisitos dessas partes interessadas. Então, quando eu vou ver dentro da empresa, que nós estamos falando, entendendo as necessidades e expectativas das partes interessadas, eu tenho que ver o que é interessante, o que eu vou colocar nesse manual da qualidade. Normalmente, né, e quase, não vou nem falar normal, né, falar assim, nós não colocamos em gestão de qualidade a parte financeira, né? Então a gente não faz a parte financeira, não mexe com dinheiro, porque isso seria uma auditoria financeira, tá? Questão de contabilidade, administração, isso não entra, tá? A gente tenta
somente ver a parte da qualidade, a parte de produtos, né? E as partes que se envolvem com isso, tá bom? A organização deve monitorar e analisar criticamente informações sobre essas partes interessadas e seus requisitos pertinentes. Como que ela monitora? Então, quando a gente vai fazer uma auditoria, que a gente vai estudar ou vai auditar esse item, eu quero saber, ele tem que me evidenciar esse monitoramento. Ó, a gente monitora por isso, por gráfico, por isso, tal. Ele tem que mostrar como. E no manual, ele vai estar dizendo como que ele vai fazer esse atendimento. Determinado o escopo do sistema de gestão da qualidade. Então, a organização deve determinar os limites e aplicabilidade do sistema da gestão da qualidade para estabelecer seu escopo, né? Então, seu escopo, inclusive, está na política, né? Então, a empresa, ao determinar esse escopo, a organização deve considerar as questões externas e internas, os requisitos das partes interessadas e os produtos e serviços da organização. Então, quando eu pego essa parte do escopo, eu tenho que determinar os limites também da minha aplicação, até onde eu vou, até onde a gestão da qualidade ela vai ser aplicada, tá? Então, eu vou dar a profundidade, a altura, o distanciamento disso aí, tá? A organização ela deve aplicar todos os requisitos dessa norma, se eles forem aplicáveis no escopo determinado do seu sistema de gestão da qualidade. Então, deve ser aplicado todos. Quando não é aplicado, então a gente coloca não aplicado, tá? NA, não se aplica esse requisito da norma. O escopo do sistema de gestão da qualidade da organização deve estar disponível e ser mantido com informação documentada. Então, presta atenção aqui, ó. O escopo do sistema de gestão da qualidade, né, da organização deve estar disponível e ser mantido como informação documentada. Então, aqui mesmo, a própria norma, ela já fala o que tem que ser feito. Então, o escopo, ele tem que estar escrito, né, tem que estar lá e tem que estar mantido num determinado local documentado. Para quê? Para quando o auditor chegar, eu quero ver o escopo. E o escopo está aqui e tal, a gente vai pegar e vai ler. O escopo deve declarar os tipos de produtos e serviços cobertos e prover justificativas para qualquer requisito dessa norma, que se a organização determinar que não seja aplicável ao escopo do seu sistema de gestão da qualidade. Então, se aplica tudo, então, toda a parte de produção, toda a parte de serviço, tal, se aplica, tal. Mas existem alguns tipos de trabalho que talvez não seja aplicado, entendeu? A gestão da qualidade. Então, talvez um setor de manutenção, a gente pode fazer o link com o setor de manutenção, que o setor de manutenção só vai atender as máquinas, mas entra como manutenção, né? Então, só vai atender as máquinas a partir que tiver uma solicitação por escrito, ponto, entendeu? Então, não vai entrar como que o mecânico, né, o cara de manutenção, ele vai, de que forma e tal. Então, mais detalhado, isso tira fora. O sistema da gestão, ou seja, a gente só deve colocar nesse escopo as coisas que estão ligadas com os seus produtos, né? As coisas que estão ligadas com a gestão da qualidade, com o seu produto final, né? Com o seu serviço, né? Prestação de serviço e por aí vai. O sistema de gestão da qualidade, seus processos, tá? A organização deve estabelecer, ela deve implementar e ela deve manter e também melhorar continuamente um sistema de gestão da qualidade, incluindo o quê? Os processos necessários e suas interações de acordo com os requisitos da norma. Então, a organização deve determinar os processos necessários para o sistema de gestão da qualidade e a aplicação, né, na organização. E ela deve o quê? Determinar as entradas requeridas e as saídas esperadas desse processo. Então, eu tenho que escrever no meu manual, tá? Conforme diz a norma aqui, como que vai ser as entradas desse produto, como que eu vou fazer a entrada. Olha, a entrada vai ser a partir de compra, mas a partir do quê? Quem pede para a compra fazer essa aquisição? Então, algum departamento deve mandar para a compra o quê? O que deve comprar. Mas não é num pedacinho de papel. Deve existir um formulário, né, pré-estabelecido, com o número de controle, por aí vai, que este formulário ele vai servir de base para quê? Para que Compras execute essa aquisição.
Esse formulário tem que estar muito bem preenchido. Para o quê? Para não deixar falhas para a compra efetuar exatamente o que foi pedido. Tá? Então, hoje, um dos maiores problemas é o que? Compras, ele vai comprar, tal, então você pede uma bota de segurança. Então, você pede uma bota de segurança. Você vai lá para compras, o que compras entende disso? Ele vai ver bota de segurança, ele vai procurar bota de segurança, mais barato ele compra, ponto. Quando você manda uma solicitação dizendo, eu quero uma bota de segurança, que seja de cadarço, que seja cano longo, que seja solado de PU, que seja preta, que seja de couro, que seja não sei o quê, que seja número tal. Então você especifica o produto e ainda a marca, tá? E que seja da marca X. Então você levou todas as possibilidades para comprar exatamente o que você está pedindo. Para não ter aquele problema que vai interferir aonde? Na sua produção. Estou falando do EPI, né? Mas imagine comprar um produto errado que vai para a produção. Então a produção vai parar porque o produto chegou errado. Você vai ter que fazer o quê? Mandar comprar de novo e papapá, trocar. Então olha o transtorno que tem. Na gestão da qualidade isso não funciona. Então ela tem que determinar como que é feita essa entrada. Então conforme o formulário XYK. Tá? E esse formulário tem que estar totalmente preenchido. Para isso, tem que ser discutido se esse formulário ele atende às expectativas de compra, no sentido de ter todas as informações ali para ele poder comprar. Tá? Então, esse é o ponto inicial. Determinar a sequência e a interação desse processo. Então, a gente faz o processo do fluxograma, né? Então, como que é o fluxo, né? Então, primeiro vem o pedido vem para compra, para vendas, né? Então, vendas vendeu determinada coisa, e aí ela vai passar para compras para comprar, e já informa a produção que, olha, vai entrar um pedido, e a produção vai ter que se adequar para confeccionar aquele pedido, deixar separado, embalado e tal, para poder ir para esse cliente. Então, tudo isso tem que estar documentado. Tudo isso tem que ser de uma forma, o quê? Organizada. Vendas, adquire, né? E ele vai passar para quem o próximo ponto? Então, ele despacha tanto para a produção como para compras. Olha, compras, nós estamos pedindo aí, então você tem que comprar mais material. Ou ele manda, né, se for determinação, manda para a produção, né, entra numa escala, né, de produção, a produção vai olhar aquele pedido, vai falar, pá, então tem entrando pedido de tanta coisa, eu vou pedir para comprar tanto, porque eu vou ter o controle de estoque. Eu sei que o que tem no estoque e tal, a gente só vai abastecendo, tá bom? Porque você trabalha com estoque, né? Aquele just in time, que é o quê? O estoque é pouco, né? O estoque, a gente só compra o que produz, entendeu? Hoje, com esse negócio, a gente tem que acabar deixando um pouquinho de estoque, né? Principalmente quando é produção bombada, então a gente tem que deixar um pouquinho de estoque para não parar, tá? Quem estava com estoque nessa pandemia se saiu bem, quem estava sem estoque acabou passando um sufoco, beleza? Viu, gente? Outra coisa, se alguém quiser interromper aí, tiver com qualquer dúvida de qualquer item, já fala, tá? Fiquem à vontade também. Eu não estou conseguindo ver aqui quem vai levantar a mão, quem vai fazer qualquer comentário. Mas só dá um toque e a gente entra no assunto, beleza? Aí eu tenho aqui determinar a sequência da interação do processo, determinar e aplicar os critérios e métodos, incluindo monitoramento, medição, indicadores e desempenho relacionados, necessário para assegurar a operação e controle eficaz do processo. Então, nesse aqui, a gente tem que colocar como que vai ser feito. Como que eu vou monitorar isso? Como que eu vou medir essa qualidade? Como que eu vou criar esses indicadores de desempenho, né, relacionados, saber se os meus produtos estão realmente saindo conforme foram projetados, né, conforme foram comprados, né? Como que vai ser feito isso? Então, eu tenho que ter esse monitoramento. Então, a ponto de eu chegar para fazer uma auditoria e pegar um pedido qualquer e saber rastrear esse pedido. Onde está esse pedido? Então, eu chego em compras, né, em vendas. Quem vendeu aí alguma coisa? Eu vendi, tá? Deixa eu ver aqui esse pedido aqui, onde está? Esse pedido está assim, assim, assim. A gente conseguir rastrear esse pedido. Esse pedido está entrando na máquina agora e tal, tal, tal. Como que você sabe? Está aqui, ou é por sistema e tal, 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 aquela coisa toda.
Também determinar os recursos necessários para esse processo e assegurar também a sua disponibilidade. É lógico que precisa de recursos, é lógico que às vezes você, para aprimorar o seu processo, você tem que investir, né? Ou investir em tecnologia, ou investir em alguma coisa, para quê? Alguém está chamando? Alguém chamou? Então, determinar os recursos necessários. Atribuir as responsabilidades e autoridade para esse processo. Então, é lógico que nós temos que colocar responsabilidade. Então, como que eu vou colocar responsabilidade? No meu organograma, na organização, eu vou colocar quem é quem, aonde, tal, e cada um onde vai ficar. Abordar os riscos e oportunidades conforme determinados de acordo com os requisitos dos 6 pontos que a gente vai ver lá na frente. Então, a gente tem que estudar os riscos para ver se por um acaso saiu algum produto fora dos padrões e a gente acabou passando despercebido. Então, pode ter um risco, pode ser que faltou tinta, pode ser que faltou alguma coisa e algum produto saiu e a gente passou despercebido, tá? O que acontece? Ou eu crio, né, uma forma de melhorar isso, né, ou abordar, né, esses riscos, né, e também essas oportunidades e riscos. Olha, pode sair nesse processo aqui que algum produto saia de uma forma errada. Então, se eu consigo identificar isso, eu tenho que criar o quê? Uma maior proteção, uma maior qualidade, uma maior inspeção nesse produto para que não tenha problema. Avaliar esses processos e implementar quaisquer mudanças necessárias para assegurar esse processo alcance seus resultados pretendidos. Né? Sempre avaliar processo. Então, a avaliação de processo ela tem que ser constante. Né? Então, a gente tem que constantemente fazer as avaliações, fazer aquelas análises críticas, né? A produção, às vezes, ela não consegue atender aquela demanda, precisa comprar outra máquina, precisa mudar o processo. Isso tem que ser discutido, né? Tem que ser discutido de uma forma ampla para que esses problemas não venham ocasionar demora, atraso para o cliente, tá? Melhorar os processos do sistema de gestão da qualidade, sempre, né? A gente chama de melhoria contínua, sempre tem que melhorar. Na extensão necessária, a organização deve manter informações documentadas para apoiar a operação de seus processos. Então, tem item da norma que ela pede que tem que ter informação documentada, né? Essa parte documentada, ela tem que ser de uma forma, né, que a gente consiga enxergar ela, que a gente consiga evidenciar. Ou seja, documentada de uma forma de computador, né, de uma forma de sistema, como que é isso mesmo, um papel assinado e tal, mas a gente consiga ter o quê? Essas informações documentadas, tá bom? Reter informações documentadas para ter confiança em que os processos sejam realizados conforme planejado. Então, o que acontece aqui hoje? Muitas vezes você faz um pedido para determinada empresa e a empresa ela manda para você modelos, manda não sei o que, manda um montão de coisa, para ter certeza absoluta qual que é o produto que você quer. E quando você quer um produto, você aponta, eu quero esse. E aí, no e-mail, né, você fala, eu quero esse. Esse, tá, então qual que é o código que você quer, quantidade? Ela deixa com que você escreva e você mande um e-mail, né? Aí você manda, ela te devolve às vezes, fala, é isso mesmo que você quer? Então Deus se aceite. Aí você coloca aceito, papapá, papapá. Quando você coloca o aceite, então ela junta todo esse documento e já manda para dar continuidade no processo. Então o que aconteceu? Eu tenho documentado tudo desde lá do início para o quê? Para não ter problema. Porque o cara ele me pediu um banco preto, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu mando para ele o desenho, ó, é esse cara que você quer? Mando com desenho, ou seja, com o máximo de informações possível. E ele fala, é esse mesmo. Aí ele tem que evidenciar para mim que é aquele, ele tem que assinar, ele tem que dar um ciente, né, via e-mail, alguma coisa, e mandar para mim. Eu vou imprimir tudo e vou colocar no processo. A ponto de quando eu tiver, se por um acaso lá na frente, ele falar, mas não foi isso que eu pedi. Aí a gente vai resgatar o e-mail e vai falar, não, o que você pediu foi isso. E você concordou com isso, nós mandamos para você e nós concordamos. Então não é uma não conformidade, entendeu? Porque você atendeu
o seu cliente conforme foi planejado. Agora, se eu não tenho nenhuma informação do cliente, não aceite do cliente, o cliente falar, mas está errado, eu não queria preto, eu quero um branco. Entendeu? Caramba, mas aonde está escrito que ele aceitou o preto? Não está em lugar nenhum, entendeu? Então isso é um problema sério. O item 5, ele fala da liderança. Liderança e comprometimento. Então nós temos aqui, alta direção deve demonstrar liderança e comprometimento com a relação do sistema de gestão da qualidade. De que jeito? Responsabilizando-se, prestar contas pela eficácia do sistema da gestão da qualidade, tá? Assegurando que a política da qualidade, também os objetivos da qualidade, sejam estabelecidos para que um sistema de gestão da qualidade e que sejam compatíveis com o contexto da direção e também a parte estratégica da organização, assegurando a integração dos requisitos do sistema e promovendo o uso da abordagem do processo, assegurando que os recursos necessários, estejam disponíveis e comunicando a importância de uma gestão de qualidade eficaz, assegurando que o sistema da gestão da qualidade alcance seus resultados pretendidos, enganjando e dirigindo, apoiando pessoas a contribuir para a eficiência do sistema, promovendo melhorias, apoiando os outros papéis pertinentes da gestão. Então, observem que a alta direção deve demonstrar liderança. Mas como que a alta direção deve demonstrar liderança? Ela tem que se comprometer. Onde ela vai assinar isso? Na política da qualidade. Na política da qualidade, a alta direção, ela vai demonstrar isso por escrito. Então, ela vai falar, a alta direção, a empresa, ela se compromete, né? E coloca esses itens, né? Ou o macro dessas informações, dizendo que ela está se responsabilizando por tudo, né? Isso é importante. Isso vai estar na política da segurança. Nota que a referência, o negócio... Professor... né? Oi, pode falar. Oi, professor Laércio. Só uma pergunta. Quando você cita aí alta direção, que cargo que seria, assim, um exemplo? A alta direção da empresa. Quem que é o cara que é o topo da sua empresa? O topo da minha empresa é um presidente. Por quê? É uma empresa SA. Então, se é uma empresa SA, aí tem o presidente. É uma empresa limitada, então tem o dono. Mas o dono, como que vocês chamam o dono? A gente chama de dono, chama de presidente e tal. Chama de diretor. Então, quando você faz o organograma, então a gente vai dar nome para essas funções. Entendeu? A ponto de que quem é a alta direção da sua empresa? Então, a sua empresa, vamos supor que é uma empresa que tenha lá o dono, tal, o dono, mas ele é dono da empresa, mas qual que é o papel dele na organização? Ele é alta direção, ele é o presidente, né, da empresa. Então, a gente nomeia como presidente. Então, nós vamos colocar no organograma presidente, embaixo do presidente os diretores, embaixo dos diretores os gerentes, embaixo do gerente o chefe, embaixo do chefe os líderes, embaixo dos líderes, né, os encarregados, embaixo dos encarregados a peãozada, tá? Mais ou menos isso. Mas alta direção é o topo, tá? Então, cada empresa, ela tem o seu topo, tá? Então, a alta direção não está somente limitada ao presidente. Pode ser presidente seguindo a hierarquia lá, né, professor? Exatamente. Mas que foi prevista o quê? No organograma. Então, sim, quando você tem alta direção, que a gente fala alta direção, imagine só o topo da cadeia. Quem é o cara que apita, né? O dono da empresa, né? Então, é esses caras aí que vão determinar, né? Que eles devem demonstrar liderança. Então, quando você pega o presidente, que o presidente ele acaba, que ele é o topo da cadeia, e ele acaba comprando essa ideia que eu quero isso, que ele vai fazer a política, a partir dali, então, todo mundo já está o quê? No mesmo teto. Então, todo mundo tem que respeitar a determinação da alta direção, tá bom? Entendi. Então, ele se compromete com isso. Então, por isso que ele está falando aqui, a alta direção deve demonstrar liderança e comprometimento. Como que ele vai fazer isso? A partir da sua política, né? A partir do momento que ele vai fazer a política da qualidade, ele vai colocar a empresa, só que ele vai colocar como empresa, né? Então ele vai colocar eu como presidente. Não, ele vai falar, a empresa se compromete. O que é a empresa? A empresa é ele, porque ele que é o responsável jurídico, ele que é a pessoa jurídica da empresa, né? O cara que manda mesmo, tá bom?
Bom, Aí nós temos obrigado, professor. nada. Pode, se alguém tiver qualquer dúvida aí, pode fazer pergunta, tá, gente? Fica à vontade. No 5.1.2, ele fala no foco no cliente. Então, veja só, a direção deve demonstrar liderança e comprometimento com a relação ao foco no cliente, assegurando que o quê? Os requisitos do cliente, os requisitos estatutários e regulamentares pertinentes sejam determinados, entendidos e atendidos consistentemente. Então, veja só aqui, o foco no cliente. Eu tenho que ter escrito, eu tenho que ter uma política, eu tenho que ter alguma coisa escrita, onde ele fala o seguinte, ó, que os requisitos do cliente ele tem que ser entendidos. Mas qual que é esse requisito do cliente? O que o cliente está te pedindo. Então, imagine só, o cliente, ele manda para você, vamos se falar assim numa construção, que construção é até um pouco mais complicado, né? Quando a gente fala isso aí, é uma preocupação maior, porque é tudo no escuro. Então, um camarada, ele chega para você, por isso que tem, quando a gente fala em construção civil, aqui na norma, tem uma parte gigantesca que fala de projeto, tá? Então, quando você quer construir uma casa, né? Então você não tem, né, ideia, né? Eu quero uma casa, né? Eu comprei um terreno, eu quero uma casa, né? Aí você vai no escritório de arquitetura, falando assim, ó, eu quero que você me faça uma casa. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai começar a conversar com você. Quantos tem aqui, quantos tem ali, pipipi, o que você tem? Tem um carro, 2 carros, pipipi, papapá. Tem criança, não tem, pipipi, tem velho, não tem velho, né? Então, a partir desse monte de informações, ele vai começar a construir alguma coisa. Antigamente não tinha para fazer a maquete era muito cara, então só se fazia em grandes projetos, né? Que eram para o cliente realmente saber como ia ficar. Hoje, no tempo moderno, que o pessoal de engenharia e arquitetura faz? Ele te dá a ideia, né? Então, olha, é interessante fazer isso, ele rabisca ali no momento, e depois ele pega o quê? Ele consegue jogar hoje num projeto 3D, né? Um projeto arquitetônico, joga em 3D e fala, ó, sua casa vai ficar assim. Ele movimenta, você, tá, legal, beleza, é isso que você quer, é isso que eu quero, tal, melhor aqui, melhor ali, tal, ppp, papapá, e aí, é isso mesmo que você quer? Não, é isso mesmo que eu quero, gostei, eu quero que você faça a casa assim, tá, o acabamento assim, o acabamento até que pode mudar depois, né, mas aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer um documento e vai pedir o seu aceite, né, para quê? Para ele ter certeza absoluta que os requisitos do cliente, eles foram entendidos e atendidos. Entendeu? Então, imagine só, o camarada vai pedir um hospital. Então, quando o cara pede um hospital, olha, eu quero que você me construa um hospital. Então, a pergunta hospital para atender o quê? É um hospital para atender geral, homem, mulher, criança. Ah, tá, pediatria, clínico geral e todo mundo. Tá, beleza. Vai ter cirurgia? Vai ter cirurgia, um centro cirúrgico, emergência. Vai ter internação? Vai ter preciso de algumas salas para internação, tal. E vai começar a falar, né, um pouco do que ele quer. Só isso ele vai falar. E aí, o que vai acontecer? O pessoal, ele vai começar a pesquisar, vai pesquisar a região para saber como que é e tal, ppp, papapá, e aí vai apresentar a proposta. Quando apresenta a proposta, fala, então a gente tem essa ideia para você, construir um prédio assim, 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 um hospital assim, assim, entrada aqui, entrada ali, estacionamento aqui, papapá, um elevador, vários elevadores gigantes, tal, que cabe uma maca, que cabe 2 macas, que cabe não sei o quê, pipipi, popopó. Aí o que vai acontecer? Com essa informação, o cara que pediu vai falar, tá, eu quero isso, não, mas eu queria que melhorasse aqui, então tem o final da discussão, tá bom, é isso que eu quero. Então ele vai dar o aceite. No momento que ele deu o aceite, vai o quê? Para a obra. Então vai fazer. E muitas vezes, né, na própria obra que está sendo feita, aí criou-se uma outra expectativa, criou uma ideia de fazer alguma coisa diferente, e aí vai ter alteração no projeto. Entendeu? Mas também tem que ter a ciência da onde? Do cliente. Por quê? Os conceitos dele, os requisitos, né, que ele pediu, às vezes não foi atendido ali. Então, vai melhorar, tá? Então, o que tem foco no cliente? Eu tenho que fazer o que realmente meu cliente pediu.
Pediu para quê? Esses são casos, né, que eu estou me direcionando aqui, casos que você tem que desenvolver o projeto, tá? Então, o cara, ele quer um portão, então é uma fábrica de portões, ele vai chegar para você, você vai falar, eu quero um portão. Aí ele vai falar, tem esses modelos aqui. Aí ele olha os modelos e fala, não gostei de nenhum, queria um modelo assim, assim, assim. Aí ele vai desenhar e fala, é isso que você quer. Aí o cara vai assinar. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês, nesse 5.1.2, que é o que? O foco no cliente. Eu tenho que evidenciar, tá, como auditor, que os requisitos do cliente eles foram atendidos. Por isso que às vezes você vai comprar alguma coisa e o cara te manda um e-mail dizendo é isso que você quer e tá lá, né? Porque ele tem que atender, ele tem que entender o que você está pedindo para o quê? Para vender para você, né? Para te entregar o que realmente você quer. Os riscos e oportunidades que passam a afetar a conformidade do produto e serviço e também a capacidade de aumentar a satisfação do cliente sejam determinados e abordados. Então, se existir algum risco aqui, eu já vou te falar. Olha, esse portão ele é bacana, mas com esse modelo ele vai ficar muito pesado. Na hora que subir, ele pode dar um problema. Então, eu vou ter que reforçar aqui, reforçar lá. Vai ser mais caro. Ou eu, na hora de apresentar para ele, olha, esse prédio que você pediu aqui, um hospital, eu não posso fazer muito alto, porque é o seguinte, a fundação daquele local, que nós já fizemos uma prévia, um estudo de solo, ele só comporta 5 andares, 6 andares, então não vai comportar eu fazer mais andares, então a gente vai ter que excluir algumas salas, né? Então nós vamos ter, entendeu? Então, beleza, fechou, são os requisitos do cliente, beijo, tchau, tá? Então, quando eu for no foco no cliente, eu tenho que entender o que o meu cliente quer, tá? Isso é super importante. E a política? Desenvolvendo a política da qualidade. A alta direção deve estabelecer, deve implementar e deve manter uma política da qualidade que o quê? Seja apropriado o propósito, no contexto da organização, né? Eu tenho que fazer uma política conforme o meu produto, conforme a minha organização. Preveja uma estrutura para o estabelecimento, né? Inclua um comprometimento em satisfazer os requisitos, né? E também inclua um comprometimento com melhoria contínua. Então, quando fala em política, a política ela tem que estar inserida esses itens aí, que seja apropriada ao que ela quer, que seja apropriado ao propósito que eles têm, que preveja uma estrutura para o estabelecimento dos objetivos e também satisfazer os requisitos aplicáveis, né? E inclua o comprometimento com a melhoria contínua. Isso é importante. Isso aí tem que estar inserido também na política da qualidade. Comunicando a política da qualidade. A política da qualidade deve, estou falando em comunicação, né? Comunicando a política da qualidade. A política da qualidade deve estar disponível e ser mantida como informação documentada. Então, eu como auditor, eu vou chegar numa empresa, eu quero saber onde a política está. Você no seu manual, você vai me escrever como que você vai fazer esse item da norma. Então eu vou lá, eu vou auditar o 522, né, comunicação da política da qualidade, está dizendo aqui na norma que a política da qualidade deve, o quê? Estar disponível e mantida como informação documentada. Então eu quero ver ela, eu quero ver essa política, onde está escrito. Então tá aqui, né? Tem aí esses banners aqui da política, tem no quadro de aviso, a gente tem um montão de lugar. Quando a gente abre, o computador, tá na tela de descanso, eu tenho aqui assinado não sei o quê. Então eu evidenciei isso. Ela tem que ser comunicada, entendida e aplicada na organização. É aqui que a gente pega algumas falhas da empresa. Então, quando eu vou auditar, eu vou chegar e fazer o quê? A comunicação ser comunicada, entendida e aplicada na organização. O que é isso? Todo mundo tem que saber, todo mundo tem que entender a política. Aí eu pego qualquer funcionário, estou andando pela produção, pelos ambientes da empresa, pego um funcionário qualquer, vem cá, qual é o seu nome? Meu nome é tal. Você sabe o que é sistema da qualidade? Não, senhor. Não sabe? Nunca ouviu falar? Não, senhor. Nunca ninguém falou para você aqui, numa integração, o que é qualidade? Não, senhor, não lembro disso aí, não. Entendi. É uma não conformidade. De grau médio para grau máximo. Grau máximo. Por quê?
O item, ele fala que tem que ser comunicada e entendida. Então, o que, que eu vejo aí? O funcionário não entendeu. Então, você, como empresa, você deixou a desejar. Esse item aqui é complicado. Então, quando a gente vai fazer a integração com os funcionários, a gente já fala sobre a política da qualidade, a gente já fala de gestão da qualidade, a gente já fala o que cada um é dentro desse sistema da qualidade. E ele tem que ser entendido. Você entendeu o que é qualidade, filho? Entendi. Ah, entendi. Então, muitas vezes, o cara entende o quê? Satisfação do cliente, principalmente empresas prestadoras de serviço, quando a gente chega lá, você sabe o que é qualidade? Sei. O que é qualidade? Satisfazer as necessidades do cliente. Tá bom, ele entendeu. Ele não precisa falar conforme está. Você entende o que é política da qualidade, o que é gestão da qualidade? Ah, entendo, sim, senhor. O que é? Ah, é a gente trabalhar direitinho, é a gente fazer o trabalho bem feito, né? Mode os homens aí não brigar com a gente, né? Não mandar nós embora, né? Tem que fazer as coisas certas. Entendeu? Não interessa a forma que ele falou. Ele entendeu o que é a qualidade. Ótimo. Entendeu? Às vezes a gente vai conversar com pessoas, com o pessoal de limpeza, e eles narram melhor do que, às vezes, um gerente, né? Então, e às vezes a gente até pergunta, qual é o seu papel nisso tudo? O meu papel é manter a empresa organizada, a empresa limpa, porque a empresa estando limpa, a produção avança, pipipi, popopó, o pessoal começa a avançar nessa ideia. Então, demonstra o quê? Que ele entendeu o 522, a linha B, tá? Está disponível para partes interessadas pertinentes, né? Como apropriado. Então, a gente manda para os clientes também, né? Se eu sou prestador de serviço, eu mando para o meu cliente também, para ele entender que a gente está divulgando, né, para os nossos funcionários. Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais. A alta direção, ela deve, eu estou sempre enfatizando deve, né, para vocês começarem a pensar, quando você for ver isso numa empresa, né, essa questão aqui, ela tem a obrigação de fazer conforme a norma, tá? A alta direção deve assegurar que as responsabilidades e autoridades para papéis pertinentes sejam atribuídas, comunicadas e entendidas na organização. Então, o que eu tenho que fazer? Organograma. Eu tenho que colocar cada macaco no seu galho. Eu tenho que fazer de uma forma com que todo mundo vai entender o quê? A organização, como funciona. Quem embaixo de quem manda em quem não sei, tal. E todos têm que entender o papel de cada um. E aí a gente determina, né? Por isso que em alguns casos a gente descreve o que cada atribuição deve ser competente, tá? Isso é importante, né? Então, e todo mundo tem que saber. Então, todo mundo tem que saber que fulano até aqui, Beltrano até ali. Então, eu não posso chegar num gerente, num diretor jurídico, né? E falar sobre produção, a não ser se for o caso de reclamação trabalhista. Caso contrário, não. Eu não posso chegar num cara de RH e falar, sei lá, de um sistema financeiro, enfim. Então, cada um no seu quadrado, tá? A alta direção, ela deve atribuir a responsabilidade e autoridade para quem? Para assegurar que o sistema da gestão da qualidade esteja conforme, né, os requisitos da norma. Ela deve assegurar que os processos entreguem suas saídas pretendidas, né? Então, que os processos sejam feitos conforme foi solicitado. Relatar o desempenho do sistema da gestão da qualidade, as oportunidades para melhoria, entendeu? Em particular para a alta direção. Então, deve informar, né, sempre a alta cúpula, né, o que está rolando. Assegurar a promoção do foco no cliente na organização, assegurar que a integridade do sistema da gestão seja mantida quando forem planejadas e implementadas mudanças no sistema de gestão da qualidade. Tá? Aí eu entro no 6, que é sobre planejamento, né? Então, ações para abordar riscos e oportunidades. É interessante esse item, que ele fala o seguinte, que ao planejar o sistema de gestão da qualidade, a organização deve considerar as questões referidas no 4.1 lá em cima, né? E os requisitos no 4.2. E determinar os riscos e também oportunidades que precisam ser abordados. Para quê? Para assegurar que o sistema da gestão
possa alcançar o seu resultado pretendido. Então, o que é alcançar os resultados pretendidos? Eu tenho na minha política o que deve ser feito, eu quero meu produto de qualidade, eu não quero ter reclamação. No momento que eu tenho que ter reclamação, é uma não conformidade que eu tenho que tratar ela como uma não conformidade e fazer se ajustar para que essa não conformidade ela vire uma conformidade e que essa reclamação vire um elogio, tá? Para a gente colocar na balança e o elogio, né, ele seja maior do que a reclamação. Isso é importantíssimo. Aumentar os efeitos desejáveis, aumentar quais os efeitos, né? Com que os clientes adorem meu produto, que a gente consiga aí desenvolver, fazer, ter mais clientes, né? E por aí vai. Prevenir ou reduzir efeitos indesejáveis. Então, quando eu chego numa empresa para auditar, eu vou perguntar para ele esse item aí. O que você faz, tá? Para prevenir ou reduzir efeitos indesejáveis? Evidencia para mim. Olha, aqui a gente faz o seguinte, a gente faz aqui uma avaliação do produto, né, na máquina. Quando sai que eu tenho mais uma gestão da qualidade, aqui é onde eu tenho mais um supervisor de qualidade, esse produto ele passa por análise, tal, né, a parte do lote, e eu encaminho. Eu tenho um saque, tá desse tamanho, né, o número do saque, né, as pessoas ligando, essa galera que atende, essa galera, ela tenta esclarecer para o cliente, caso contrário, que tenha algum problema, imediatamente a gente soluciona, né? Porque não tem esse negócio de esperar 50, 60 dias para te mandar outro, não, as coisas têm que ser imediatas, não é verdade? Então, o que você faz para prevenir ou reduzir os efeitos indesejáveis? A gente sabe que todo sistema tem, né, efeitos indesejáveis. Então, vamos supor, uma empresa de limpeza, não uma prestadora de serviço qualquer. Você tem lá um pessoal que faz café, tá? Então, você tem uma copeira na empresa. E a copeira prepara o café para a presidência, né? Enfim, faz lá o café para a galera. E aí, a sua empresa de prestação de serviço tem a gestão da qualidade. Aí eu vou te perguntar, né? O que você faz para prevenir ou reduzir efeitos indesejáveis? Quais são os efeitos indesejáveis? A funcionária faltou, tá? Imagina, a mulher tem que ir lá fazer o café. Já faltou, né? Todo mundo tem essa possibilidade de faltar. E aí? Eu tenho outra copeira para me mandar para lá. Tá, mas e como que isso funciona? Você tem alguma base próxima para mandar essa copeira rapidamente? Tenho uma base próxima para ir lá. A copeira que você vai mandar, ela conhece essa empresa? A copeira que você vai mandar, ela conhece a dosagem do café, o sistema do café, o jeito que as pessoas gostam do café, se é mais fraco, mais forte, ou não sei o que, não sei o que? Entendeu? Então, o que eu tenho que pensar nisso? Eu tenho que pensar o quê? Nesses efeitos indesejáveis. Entendeu? Porque se eu não tenho um padrão, tá? Se eu estou dentro da empresa, a gente cria um padrão. Um padrão de qualidade, onde o quê? Se um funcionário faltar, outro vai lá e aí vai rodar a máquina, então, porque nós capacitamos todos. E assim como também uma pessoa, uma copeira. Só que vamos supor, cada estabelecimento pode ter aqui que é um café de coador, ali é o café de máquina, máquina elétrica, outro é máquina de não sei o quê, outro é café expresso, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Entendeu? As formas são diferentes. Mas eu tenho que treinar a minha copeira para o quê? Para encarar tudo isso aí. Para quê? Para prevenir ou reduzir os efeitos indesejáveis, tá? E alcançar a melhoria. Tá? Então, tem no 612, a organização deve planejar ações para abordar esse risco e oportunidade, como integrar e implementar as ações nos processos do seu sistema de gestão da qualidade, avaliar a eficiência, né, ou a eficácia dessas ações. Então, ela deve planejar isso. Né? Então, colocar os pontos positivos, os pontos negativos, né, principalmente esses riscos também oportunidade. Tá? Os riscos de coisas boas, né, e o risco de coisas ruins também. O 6.2, objetivo da qualidade e planejamento para alcançá-los. Então, a organização deve estabelecer os objetivos da qualidade em função ou em funções de níveis e processos pertinentes, né, necessários para o sistema de gestão da qualidade.
Então, os objetivos eles devem ser coerentes com a política, ser mensuráveis. O que é ser mensurável? Ser anotado. Eu consigo mensurar, eu consigo mostrar ele, eu consigo fazer estatística com ele, tá? Eu consigo criar indicadores com ele, levar em conta requisitos aplicáveis, ser pertinente para a conformidade dos produtos e serviços, para aumentar a satisfação do meu cliente, ser monitorados, ser comunicados, ser atualizados como apropriado. Então, imagine só, eu tenho que ter isso aqui. Esses objetivos, eles devem ser alcançados. Tá? Eu tenho que ter, porque se eu não fizer nenhuma estatística, se eu não criar indicadores, eu não sei se eu estou produzindo, se eu não estou, se eu estou tendo reclamação, elogio, como é que está. Eu preciso dessas informações. Tá? Ao planejar como alcançar o seu objetivo da qualidade, a organização deve determinar o quê? O que é feito, quais os recursos serão requeridos, quem será responsável, quando isso vai ser concluído, como os resultados serão avaliados. Então, quando eu vou fazer um planejamento para determinada ação, eu tenho que ter tudo isso pronto. No nosso caso, em segurança do trabalho, ficaria mais claro como uma análise preliminar. Na análise preliminar de risco, para que eu alcance o meu objetivo, eu vou determinar o quê? O que vai ser feito, quais os recursos que serão requeridos, o que vai ser necessário para fazer aquele trabalho, quem vai ser o responsável, né? Equipamentos que tem que colocar e tal, quando isso vai ser concluído e como os resultados serão avaliados. Então, eu coloco isso aqui numa análise preliminar de risco para a nossa área. Tá? Então, é importante depois vocês degustarem mesmo essa norma, tá? Começarem a entender esses requisitos da norma, para o quê? Também aplicar na sua vida, na área da segurança do trabalho. O planejamento de mudanças, quando a organização determina a necessidade de mudança no sistema da gestão da qualidade, as mudanças devem ser realizadas de uma maneira planejada e sistemática. Então, a empresa pode fazer mudanças, mas ela tem que planejar. Então, ela deve o quê? Considerar o quê? O propósito das mudanças, né? E também as suas consequências, a integridade do sistema, a disponibilidade de recursos, alocação e realocação de responsabilidades e autoridades. Isso é importante, tá? Lembrando que a gente tem 10 itens, né? Eu estou indo para o item 7, que ele fala de apoio. Esse 7 apoio, ele tem como recursos. A organização deve determinar e prover recursos necessários para o estabelecimento, implantação, manutenção e melhoria contínua do sistema. Tá? Então, ela deve o quê? As capacidades e restrições e recursos internos existentes e o que precisa ser obtido em provedores externos. Então, veja só, quando falo em recursos, né, então tem essa parte que ela deve tanto implementar, né, e fazer com que essa melhoria contínua. Então, eu estou pensando em todos os recursos dentro da empresa, seja eles recursos financeiros, os recursos humanos, né, que isso é importante, capacitar as pessoas, né, que está no outro item aqui. A organização deve determinar e prover as pessoas necessárias para implementar eficaz do seu sistema de gestão da qualidade para a operação de controle de seus processos. Então, quando eu entro aqui, ela deve determinar e prover as pessoas necessárias para a implementação eficaz do seu sistema de gestão. Então, quando eu falo que são pessoas necessárias para implementar, que são eficazes, tem que ser pessoas capacitadas para isso, entendeu? Então, a gente tem que pegar pessoas experientes naquilo que elas fazem, que sejam certificadas com aquilo. A estrutura é a mesma coisa, a infraestrutura, a organização deve prover e manter a infraestrutura necessária para a operação dos processos, entendeu? Então, quais são? Isso é edifício, utilidades associadas, equipamentos, incluindo materiais, máquinas, ferramentas e até software, tá? Recursos para transporte, tecnologia da informação e comunicação. Ninguém hoje consegue alcançar a qualidade se não tiver o quê? Com o recurso que a gente tem aqui, o recurso financeiro, o recurso humano e o recurso da infraestrutura. Você não consegue avançar em nada. O ambiente para a operação dos processos. A organização ela deve determinar, deve prover, deve manter um ambiente necessário para operação e processo para alcançar as conformidades de produtos e serviços. Então,
Um ambiente adequado pode ser combinação de fatores humanos, físicos, como o quê? Social. Por exemplo, não discriminatório, calmo, não confrontante. Um ambiente psicológico, né? Por exemplo, redutor de estresse, preventivo, né? Então, pode-se criar um ambiente adequado. A parte física, né? Como a parte de temperatura, calor, umidade, por aí vai. Tá? Então, está aqui um ambiente para operação do processo. E muitas vezes, na auditoria, para atender esse item, a gente pergunta se o funcionário ele se sente bem onde trabalha. Recursos de monitoramento e medição. A organização deve determinar e também prover recursos necessários para assegurar resultados válidos e também confiáveis quanto ao monitoramento ou medição for usado para verificar a conformidade de produtos e serviços. A organização deve assegurar que os recursos providos sejam adequados para o tipo de específico e sejam mantidos para assegurar que estejam continuamente apropriados. Né? Então, é interessante que a empresa ela tem que ter produtos, né, ou equipamentos, né, para medir esses produtos, né, para medir. Então, imagine, eu faço um produto com uma metragem tal. Então, esse equipamento que faz essa medição, eu tenho que aferir ele constantemente. Tá? Então, eu tenho que aferir ele. No nosso caso, quando entra na segurança do trabalho, que a gente vai ver lá na frente, que também tem essa parte, eu tenho que ter o que? Aferição do meu equipamento de medição de ruído, medição de calor, né? Então, todo equipamento que for de precisão, ele tem que ser aferido, ele tem que ter um certificado lá que foi aferido, está certinho. Por quê? Porque senão, isso vai interferir na minha qualidade. Então, se eu tenho uma balança que não foi aferida, ela pode ser que ela esteja tendo um peso irregular, ou tanto positivo como negativo. Isso não pode. Rastreabilidade da medição. Quando a rastreabilidade da medição for um requisito ou for considerada pela organização uma parte essencial de provisão de confiança na validade de resultados da medição, os equipamentos de medição devem ser verificados e calibrados, né? Acabei de falar. Ou ambos, né? Intervalos específicos ou antes do uso, né? Conta padrões de medição rastreáveis e padrões de medição internacionais ou nacionais, quanto tais padrões não existirem. A base utilizada para calibração ou verificação deve ser retirada como informação documentada. Então, a gente tem que deixar todo documentado, todos os aparelhos que a gente tem de medição. E é interessante isso, que vamos supor, então você tem lá o seu aparelho, vamos supor, 1 quilo. Então tem que ter alguma coisa, alguma balança, vamos supor, que ele chegue naquilo. Por quê? Se você vender pacotes de açúcar, né? Então, um pacote tem 1 quilo, outro pacote tem 980 gramas, outro tem... Então, isso, a sua gestão de qualidade está furada. Porque se eu pegar um pacote de açúcar e colocar numa balança de precisão e ela dá menos, eu vou fazer uma reclamação. Quando eu reclamo, o que você vai acontecer? O pacote está fechado, então verificou que está fechado, ninguém fez um furinho para tirar. Lá está o lote, está tudo certinho. Então, eles vão se dar uma não conformidade e vão verificar o porquê aquilo aconteceu. E fazer o quê? Uma análise crítica dessa não conformidade, levando a pauta de direção para acertar isso. Vai me dar outro pacote de açúcar e tal, vai resolver, tudo bem, mas eles têm que correr atrás disso aí, tá? Identificada para determinação da situação, salvaguardados contra ajuste, danos ou deterioração que invalidam a situação de calibração, né? Então, se o equipamento já está ruim, a gente substitui, né? Conhecimento da organização. A organização deve determinar conhecimentos necessários para a operação de seus processos, para alcançar conformidade dos seus produtos e também do seu serviço. Esse conhecimento deve ser mantido e estar disponível na extensão necessária, tá? Aí nós temos o item 7 aqui, que são competências. A organização deve determinar a competência necessária de pessoas que realizem trabalho sob seu controle, que afete o desempenho e a eficácia do sistema de gestão da qualidade. Então, o que é determinar a competência? Então, a gente vai determinar competência para cada função. Olha, para a função X tem que ser um cara assim, para a função Y tem que ser um cara dessa forma, para tal. Ou seja,
tem que ter aquelas pessoas que sejam competentes para aquelas funções. Entendeu? E por isso que muitas vezes a empresa vai implementar um sistema de gestão de qualidade, ela acaba o quê? Tendo que contratar mais funcionários. Para o quê? Para cada um entrar dentro do seu organograma e suprir, às vezes, um funcionário. Você tem um funcionário há muito tempo, mas ele está acostumado a fazer aquilo. E às vezes ele não foi treinado, né? E não fez curso de especialização nem nada. Ele está acostumado a fazer isso. Aí você deixa ele de lado, contrata um profissional que conhece parte técnica e tal, e ele vem e talvez capacite esse outro que está com você lá e ficam os dois na máquina, entendeu? Isso é importante. Assegurar que essas pessoas sejam competentes com base em educação, treinamento, experiências apropriadas, tá? Porque quando eu vou fazer uma auditoria que eu pergunto sobre competência, né, que esse item 7.2, evidencia para mim que este cara que opera essa máquina, que é uma máquina, que é onde vai sair o resultado de um produto, é sabido que se o cara não for eficiente, se ele não tiver educação, parte de treinamento, experiência, tal, o produto ele pode sair lá tudo estragado, entendeu? Então, evidencia para mim que ele é formado, que ele conhece o que ele está fazendo. Onde aplicado, tomar ações para adquirir competências necessárias a avaliar a eficácia das ações tomadas. Então, em alguns casos, traz pessoas de fora para treinar esse pessoal, para o quê? Eu não vou mandar ninguém embora, eu vou capacitar todos eles. Tudo bem, traz pessoas de fora, capacita todo mundo e tá ótimo, tá? Só que tem o quê? Essas informações têm que estar todas documentadas, entendeu? Isso é importante. A conscientização. A organização deve assegurar que as pessoas que realizam o trabalho sob o controle da organização estejam conscientes. Conscientes sobre o quê? Sobre a política, os objetivos, né? Das contribuições para a eficiência do sistema, das implicações de não estar no conforme. Então, todo mundo saiba. Tem que estar todo mundo consciente nessa questão. Todo mundo tem que saber exatamente o que é para fazer. A organização, na comunicação, 7.4. A organização deve determinar as comunicações internas e externas pertinentes para o sistema da gestão da qualidade, incluindo o quê? Sobre o que comunicar, quando comunicar, com quem se comunicar, como comunicar e quem comunica. Isso é interessante, né? Porque quando a gente fala em comunicação, a gente tem que determinar as pessoas. Tem que determinar quem vai falar, de que forma que vai falar. Normalmente, nas empresas, a gente tem uma pessoa específica para atender determinadas situações, entendeu? Então, quando é um tipo de treinamento, quem vai falar sobre esse assunto? Então, isso tem que estar perfeito. Isso, a organização deve determinar isso aí. Isso é importante. Informações documentadas, né? O sistema de gestão da qualidade da organização deve incluir o quê? Informações documentadas requeridas por essa norma, tá? Informação documentada determinada pela organização como sendo necessária para a eficácia do sistema de gestão. Então, quando eu falo informação documentada, eu quero saber, eu quero ver os documentos que você tem para fazer com que essa gestão da qualidade esteja em ordem, esteja perfeito, que todo mundo entende. Então, as informações documentadas, as informações demonstrando a eficiência, tá? Então, aqui ele fala o seguinte: a extensão da informação documentada para um sistema de gestão da qualidade pode diferir de uma organização para outra, lógico, né? Ao porte da organização e seus tipos de atividade, processo, produtos e serviço, a complexidade de processo, também as suas interações e a competência das pessoas. Então, a gente sabe que a extensão dessas informações, cada segmento é um tipo, tá? Criando e atualizando. Então, ao criar e atualizar informações documentadas, a organização deve assegurar apropriados, né? O quê? Identificação e descrição, por exemplo, um título, data, autor, número de referência. Formato, por exemplo, linguagem, versão, software gráfico e por meio, né, de papel eletrônico e tal. Análise crítica e aprovação quando adequação do sistema. Então, o que é essa criando e atualizando? Quando a gente cria um formulário, então a gente cria um formulário e a gente já define aquele formulário. Esse formulário vai se chamar tal. Então, eu vou dar um título para o formulário. Eu vou dar uma data para esse formulário, tá?
tá, um autor ou alguma referência desse formulário. Normalmente, então, vamos supor, um formulário tal, a gente coloca uma sigla, né? Esse formulário pertence à segurança, né? Então, ST, Segurança do Trabalho, ST 001, né? Então, ST001 ou uma referência, né, ou quando que foi feito a revisão 00, né, que não foi feita nenhuma revisão. Depois, esse formulário 001, quando eu vou ver no meu manual, o que é esse 001? 001 se fala de análise de risco, um exemplo. O meu formulário é ST002, né, foi feito alguma mudança, né? A gente coloca também quando foi feita alguma revisão, e lá no meu manual vai ter o nome desse 002 e assim vai, tá? A gente tem bastante formulários. Assim como todos os setores. Então, o setor de compras, talvez uma sigla CP, né? Compra, sei lá, um nome que achar que deve ser colocado. CP 001 é o pedido de compra, 002 é alguma, enfim, né? Então, isso é importante, né? Então, como que vai ser feito isso? Isso é importante. E toda vez que atualizar um formulário, a gente deve recolher o antigo, porque ele fica já fora de uso, então não usa mais. A gente recolhe o velho, né, que a gente chama de obsoleto. Então, no momento que tem uma revisão nova, eu entrego a revisão 1 e recolho. E aí, quando eu vou auditar, eu vou pegar a data. Então, vamos supor, começa a partir de hoje a revisão 1, né? E aí eu vou, daqui 3 dias, fazer a auditoria, e eu pego, vamos supor, o dia daqui 3 dias, e está na revisão 0, então é uma não conformidade. Porque a partir dessa data tinha que ter o quê? Revisão 1. Entendeu? A gente pega muito não conformidade dessa forma. Controle de informação documentada, né? A informação documentada é requerida pelo Sistema de Gestão da Qualidade, e por essa norma deve ser controlada para assegurar que o quê? Ela esteja disponível e adequada para o uso, onde e quando ela for necessária. Normalmente, a gente já faz o quê? A gente disponibiliza no sistema, tá? Então, qualquer alteração eu faço no sistema. Então, se você tiver que digitar, você abre o sistema, pega o formulário, tal, preenche no computador, né? Esse formulário e já imprime. Então, é uma certeza que eu tenho que qualquer alteração que eu fizer, você vai fazer certinho. De que bem antigamente, a gente não tinha o computador, era tudo máquina de datilografar, então eu tinha que pegar o meu formulário e levar, né, para o camarada datilografava, a gente tirava um monte de cópia, usava bastante, e aí quando mudava a revisão, eu tinha que ir lá e tinha que recolher todas essas cópias e deixar uma nova. Coisa de louco. O controle de informações documentadas, a organização deve adotar os seguintes atividades: distribuição, acesso, recuperação e uso. Então, é lógico, hoje no sistema a gente consegue fazer isso. A forma de armazenamento e preservação, incluindo preservação da legibilidade. Isso é importante, porque é como que eu vou auditar? Eu tenho que auditar um negócio que é assim, você digitou, você deu ok, travou aquilo lá. Mas se tiver errado, você consegue recuperar e salva de novo, entendeu? E tá lá. Então, de uma forma com que na auditoria eu vou puxar isso e vou conseguir evidenciar. Controle de alterações, por exemplo, controle de versão, retenção e disposição. Então, tudo isso aí a gente consegue hoje, né? Até por questão digital a gente consegue. Aí eu entro no 8, né, que são as operações, planejamento e controle operacional. Então, a organização deve planejar, implementar e controlar os processos, né? Então, eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou parar por aqui, no 8, né? Porque ainda tem mais, eu estou no meio da norma, tá? Nós temos 44 páginas, eu li, expliquei metade dela. Na próxima aula, eu parto aqui, deixa eu até escrever aqui, partir do 8, tá? Aí vai ficar mais fácil. Beleza? Então, eu paro por aqui. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida até aqui sobre a norma, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui com vocês? Tá? Eu estou esmiuçando a norma de uma forma com que você prestando atenção na norma. O que eu estou te falando, o que eu estou te explicando.
e você se aprofundar depois, ler mais a norma. E se na empresa que você trabalha tem a ISO e você conseguir pegar o manual, que o manual que vai ter o quê? Escrito a norma, né? Ou seja, como que a empresa está aplicando tudo isso, você está 100%. Né? Um curso de auditor interno, né, ou um curso de conhecimento da norma, eles não especificam como isso que eu estou detalhando, né, explicando ponto por ponto, tal, né? Lógico, a gente não vai conseguir fazer exercício, mas depois eu vou dar para vocês algumas planilhas, né, de auditoria, até para você conhecer mais esse universo. Beleza, gente? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre o tema que foi colocado hoje? Por mim, não, professor. Ok. Beleza, mais alguém? Tudo ok, professor. Beleza, mais alguém? Professor, boa noite. Boa noite. Depois você vai disponibilizar essa ISO 9001 aí em PDF para nós, professor? Posso disponibilizar. Depois, na próxima aula, quando eu finalizar, eu já mando. Não tem problema. Ou até hoje também eu posso mandar, não tem problema. É difícil de achar ela. Eu acredito que certo que eu peguei na internet, né? Também peguei na internet. Mas, tranquilo, eu disponibilizo. Só uma pergunta, professor. Para você se tornar um auditor hoje, né, de ISO 9001, qual seria a melhor certificadora dela, né? Para você poder aplicar nas Então, empresas? como que funciona? Primeiro, se você trabalhar numa empresa que ela for implantar isso, o que ela vai fazer? Ela vai dar o curso para algumas pessoas para serem auditores internos. E para uma pessoa ou duas pessoas para ser auditor líder, tá? O auditor líder é aquele cara que ele vai montar toda as perguntas, o que você tem que auditar, como que você vai auditar, esse é o líder. E o auditor interno é aquele auditor que só vai fazer, né, as auditorias internas, que são aquelas auditorias cruzadas, né, nos departamentos e tal, para o quê? A manter os requisitos da norma, né? O que, ou seja, fazer constantes, né, aquelas auditorias. O auditor líder, tá? Ele é aquele cara que ele tem capacidade de auditar outras empresas. Então ele estuda um pouco mais sobre as normas, né? Então ele vai conseguir auditar outras empresas. Ele é o líder. Então ele seria como se ele fosse esse auditor externo. Esse, cara, é um curso que você tem que fazer, não é um curso barato, né? Existem cursos aí em torno de 3, 4 pau. Se for numa Fundação Vanzolini, que é uma das referências, né? Então você vai pagar em torno de 5, 6 pau, né? Para ser auditor líder, tá? É um auditor que com essa certificação e tal, um monte de horas aí esmiuçando a norma e tal, você vai conseguir fazer auditorias externas. Então você tem o auditor interno, você é limitado ao seu ambiente da empresa. Você tem um auditor líder, que é da sua empresa, aquele que vai controlar tudo. Ele é capaz de auditar outras empresas. E tem o auditor externo, que é o auditor externo. É um auditor líder, né? Mais requintado, que ele vai fazer o quê? Ele vai vir na sua empresa, né? Porque ele é de alguma certificadora, né? Acreditadora, né? Vamos falar isso. Ela é de uma acreditadora. Ela vai fazer a auditoria externa na sua empresa, com todos os requisitos da norma, e ela que vai mandar para a ISO se você está apto a receber a certificação ou não. Então, são passos da norma, né? Quando você fala um auditor interno, ele vai se basear o quê? É pelo menos isso que eu estou falando para vocês aqui, né? Então, a gente consegue avançar um pouco mais, né? Consegue falar um pouco mais sobre, falando da 9000, e aí você começa a entender, né? Eu estou esmiuçando, a gente começa a abrir mais, pegar mais material para vocês entenderem, fazer auditoria sobre cada item da norma. Então, isso vai te clarear. Clarear para quê? Para você fazer as suas auditorias internas. Quando eu vou fazer, que eu sou um auditor líder, que eu vou fazer auditorias externas, tá? Eu conheço a norma, mas eu tenho que ver o que aplica na sua empresa. Então, eu vou pegar o seu manual para saber o que você colocou na aplicação. E aí sim, né? E o auditor externo, que é um líder, né, mais gabaritado, que o camarada ele estudou até um pouquinho mais, que ele vai chegar lá na sua empresa, ele vai fazer o quê? Vai fazer a mesma coisa, vai chegar lá, vai ver o seu manual,
de cara, ele tem a norma decorada na cabeça e ele vai saber o quê? Se está dentro e tal, ele vai fazer a auditoria. Mas ele também tem um roteiro, né? Ele tem um roteiro para fazer a auditoria, não é o jeito que ele quer, ele tem os itens que é para ele fazer a auditoria, tá? Que quem faz também é ele, é o auditor líder. Eu tô vendo com a Burel Vitas, né, que é a nossa certificadora lá com a BVTEX. Aí eu vou fazer o SGI primeiro, né, que é a 9, 14, 31 e 45. Eles estão cobrando 1.200. Então, mas com isso a certificadora Bend. Então, mas só que o que você está pagando, esse 1.400 conto, é somente para conhecer a norma. É o sistema de interpretação e implantação, né? Aí isso depois tem o sistema hack, que aí entra do auditor líder, que é para você poder certificar fora. Quanto que é Ela esse? já vai para 3,5. Também, com provinha no final, a Bend certifica, né? Sobe as informações lá na ISO, tal. Exatamente. É isso aí. Aí ela te credencia, né? Então, essa Burel que você está falando é muito boa, entendeu? Ela só que é o quê? Ela é boa para dar certificação, para ela certificar, para acreditar, né, nas empresas para mandar para ISO. Só que aí os caras pegaram esse nicho aí que também é da curso, entendeu? Então tem um monte aí de empresas que fazem isso, entendeu? Aí é questão de preço, né? Umas que eu falei, né, que é referência, só que é muito caro, tem outras que são mais baratas. Aí tem que ver o bolso de cada um, né? E também a certificação. Porém, todas, né, ela te dá uma certificação, que essa certificação te dá o direito de fazer uma provinha, né? Depois dessa provinha, você consegue ser reconhecido. Né? Então, sim, você vai estar reconhecido no mundo de auditorias, e aí você pode trabalhar no Boreal. Você pode ir lá na Boreal e falar assim: olha, eu quero ser auditor externo, né? Quero ser um auditor líder aqui com vocês. Aí eles vão ver, cadê o seu certificado? Eu tenho aqui, eu sou credenciado externamente, e aí você pode trabalhar lá. E aí ganhar por auditoria 5, 6 mil, né? Que chega até 10 mil cada auditoria. O intuito é esse aí, professor. É isso aí mesmo. Então. E a certificadora Bend é boa, né? Sim, tem um monte que são boas. Só que o que você tem que estar esperto é se ela vai te ensinar somente a interpretação da norma, tá? Então você vai. É isso que eu estou te falando aqui, é o que o cara vai falar, tá? Então, só que mais um requinte, porque a gente está aqui no coisa, não montamos uma aula para isso. Teria que ser presencial, que aí a gente discute muito mais, mostra muito mais material. Beleza. Então tem que ver se é isso ou ele vai te preparar para ser auditor líder. Auditor líder, o curso ele é demorado, né? As provas são ferradas, são 20 questões. Sim, com uma visão mais 20 ou 50 questões, sei lá, questão pra caramba. 50 com uma visão 58. Então, uma questão mais, né, de líder, né, de liderança, de cara que vai resolver o problema. Tá? Ele não deixou eu fazer a de auditor direto, né? Ele pediu para fazer a SGI primeiro, que é para ter a certificação de interpretação e implantação da norma. Aí depois de você concluir essa, aí eles liberam o acesso para você entrar para fazer a outra, né? Os 3 pau é meu, na brincadeira você vai gastar 5. 5 pau. 5 pau. É o que eu tava falando, 5, 6 pau é o que você gasta. O bom é que eles parcelam até em 12, né? Não, então, tudo bem. É um investimento, né, Hamilton? Lógico que depois de uma auditoria, que você conseguir um trampo desse aí, numa auditoria você tira aí 8, 10 pau, entendeu? Então. Tranquilo. Mas beleza, parabéns, vai em frente. Mais alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Tem a SGS também, né, professor? Outra certificadora bem conhecida. Tem também, a SGS, ela é antiguíssima, ela é excelente também. Essas grandes aí, a SGS, a Boreal, a Desk Notes Veritas, tem um monte delas aí que são excelentes. Foram elas, tá? Esses caras aí, que eles se uniram para criar OSAS. Entendeu? Porque eles falaram assim, pô, precisa ter uma de segurança do trabalho. A ISO não queria, a ISO falou, não quero fazer, não vou fazer de segurança do trabalho. Aí eles se juntaram e fizeram a OSAS. Fizeram a OSA 18.000. Aí fizeram, né? Mas com o quê? Com os princípios da ISO, né? Então, com os princípios, com os requisitos da ISO, tá? Né? Não somente que depois ela
ficou integrada, porque já pensaram na fazer a integração. Aí depois o que aconteceu? A ISO sentiu, né, peraí, o negócio tá andando aí, deixa eu também brincar, né? E fez, mas é pouca mudança no que a 45 tem com relação a outras, que depois eu vou até mostrar. Então, é pouca diferença, tá? E dentro dos mesmos requisitos. Aí quando você fala em gestão integrada, e aí você consegue integrar a 9, 14, a 45, a 26 mil, que é a responsabilidade social, você consegue entregar, porque os requisitos são semelhantes, entendeu? Só que a base é 9 mil. Então, se você fizer a 9 mil muito bem feita, o que vai acontecer nas outras? Não, é só assuntos específicos. Então, vai embora. Até que a gente recomenda para a empresa, eu quero uma certificação só da 45 mil. É besteira. Começa da 9. E aí a 9, como ela tem tudo, depois você integra ela. Fica, ó, beleza. Beleza, filhão? Mais alguma pergunta aí? Dúvidas? A SASMAC também engloba nessa aí, professor, ou outro processo de certificação? Não entendi. Eu não entendi o que você falou, filho. Wellington, não entendi o que você falou. Travou aqui, desculpa. A SASMAC também engloba nesse processo de implementação, é outro tipo de... Não entendi. SASMAC? É. Não sei. Não tô conseguindo associar o nome com alguma coisa. É aquele selo de segurança, saúde, meio ambiente, da Biquim lá. Não, aí é outra coisa. Aí não tem nada a ver com isso aí, não. Tá? Aí são os selos, né? Existe uma série de selos aí selos de qualidade, né? Da Biquim, produto químico, tem um montão de outros selos aí, tá? O que chega próximo é o FSC, que é também uma certificação para cadeia de custódia de papel, né? Então, desde lá da onde planta as árvores, aonde o transporte, aonde vai para a empresa, aonde faz o papel, aonde vai para a gráfica, aonde não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, isso aí é uma cadeia de custódia, e essa cadeia de custódia do FSC, tá? Então, ela também pode se intercalar com qualquer outra, pode se integrar com qualquer outra também. Beleza? Professor, o que significa essa sigla FSC? É sobre o papel, né? Eu não sei agora de cabeça sobre o resultado da sigla. Mas o FSC, ele é o quê? É uma cadeia de custódia que você faz desde a hora, né? Uma gestão de qualidade, né? Do papel, desde a hora, sustentabilidade, desde a hora que você planta a árvore, você plantou a árvore, né? Plantou. Então, isso também tem uma série de requisitos sobre a planta, sobre você tirar essa árvore, né? Então, você tem que garantir que você está tirando uma e plantando não sei quantas. Aí vai para a indústria que vai fazer o papel. Aí ela vai fazer com que essa madeira, que é uma madeira certificada, porque lá na fazenda os caras tiraram com todo, né, aquela gestão de qualidade do FSC, respeitando não sei o quê, um montão de coisas, né, que isso também é auditado. Aí ele pega de lá, leva para a fábrica de papel. A fábrica de papel, ela também é certificada, onde ela demonstra que pegou essa árvore, que comprou de um lugar certificado, rastreou até lá, ela fez o papel. Esse papel, ele é separado do papel que não é rastreado, então, que não tem o selo FSC, tá? Até mesmo pode ser que você compre aí de uma floresta que não tem o selo, mas é tão bom o processo, tá? Como uma que tem, mas o cara tem certificação. Igual eu conheço empresas multinacionais que não tem a ISO 9000, mas os caras são excelência, entendeu? Os caras não querem ter a ISO 9000, paciência, tá? Mas o procedimento dos caras em gestão de qualidade é tão bom quanto, entendeu? Ou até melhor de algumas empresas. E aí, isso tem que ser rastreado. Então, ele sai da floresta, passa para a indústria e chega lá onde eu trabalho, na gráfica. Chegou lá na gráfica, esse papel é separado onde a gente faz a embalagem, né, e tal,
e o que for necessário e manda. Aí vai o selo do FSC. Existem vários produtos aí que tem um selo do FSC. Eu estava até fuçando aqui para ver se tinha alguma coisa aqui Esse na minha casa. FSC é aquele do Conselho de Manejo Florestal, Então, é isso aí mesmo, é do manejo florestal. e alguma coisa, não é? Então, a sigla, agora eu não lembro de cabeça o significado, mas eu estou Isso. vendo aqui, não tem nada aqui que tenha esse selo do FSC, mas tem em cheques, tem um monte de coisas que tem o selo do FSC. Não tem nada aqui para ver, não tenho. Sempre tem alguma embalagem, né? E o pessoal acaba colocando esse selo, que também é complicado, né? Para os camaradas terem. É Forest Camp alguma coisa lá. Standard de comportamento, né? Côncio. Côncio, Então, e isso aí. Standard Chip, professor, se não me engano, o S. Eu não lembro agora de cabeça. Então, mas tem um monte de. Estou tentando até achar que tinha alguma coisa aqui que os caras tivessem uma certificação dessa. Acho que eu tinha visto em algum lugar aqui que ia mostrar para vocês o FSC, mas eu não tenho aqui nas minhas coisas. Uma pena, tá? Mas depois eu mostro para vocês. Eu já vi aqui, professor, eu vi aqui no Google, aqui, eu lembrei do desenho, do logo. Eu dei uma olhada aqui. Então já sei qual que é o logo. Uhum. É isso aí mesmo. Porque eu acho que a gente não consegue. Deixa eu ver se eu consigo ver na tela aqui. Então, deixa eu ver aqui. Vamos ver se eu acho alguma coisa aqui. Não tem nada também, tá? Não quer trabalhar? Então isso é importante. Aí também é certificado. Entendeu? Isso é muito bacana. Muito, 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 muito. Existem vários, né? Existem, que nem para montadores, os caras têm ISOs lá específicas, né? Também para eles. A gente não quer trabalhar esse negócio aqui. Mas eu vejo aqui, depois eu mando para vocês, para a gente não perder o foco da coisa, tá? Eu mando só para vocês entenderem. Então, isso é uma cadeia de custódia, que é onde desde lá da plantação, tá? O manejo ali, ele foi feito corretamente, o transporte da madeira até chegar na empresa que eles vão fazer o papel, tá? Esse papel é um papel certificado, tá? Esse papel certificado é um pouco mais caro porque ele veio do manejo correto e depois ele manda para uma indústria gráfica. A indústria gráfica ela vai fazer as embalagens e aí para a gente fazer, colocar esse logo, né? Que também, né, eu não vou colocar o tamanho que eu quero, então tem tamanho certo, a gente tem que pedir permissão para o FSC, para isso tem que estar registrado no FSC e tal, aquelas coisas da toda. E vem a auditoria anual, e a cada 3 anos também troca a auditoria geral, né, que é para rever todo o processo. E o pessoal vem, então eles vêm saber o papel que você comprou é o papel FSC, os trabalhos que foram feitos no papel FSC, porque aí você tem o papel normal e o papel FSC é o mesmo, se você olhar assim é a mesma coisa, tudo igual. Só que esse aqui veio de uma floresta sustentável e esse aqui veio de uma outra floresta, pode até ser sustentável, mas não é certificada. Simples assim, tá? Depois eu mando o login para vocês aqui, tá? Então isso é importante. Toda certificação ela é importante, toda. Se a empresa ter uma certificação, significa que ela é auditada para aquele negócio. E isso aí funciona muito bem. Beleza, galera? Mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Tranquilo, professor. Beleza, então. Então, não tem nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, a gente encerra por aqui e a gente vai se encontrar só semana que vem, tá? No dia 23. Dia 23 a gente está de volta aí e eu vou mandar para vocês esse material, já para vocês ir começando a se degustar neles, aí começar a ler, entendeu? Leiam, tentam entender um pouco. Eu vou mandar também do FSC, que não está no script nosso aqui, mas eu vou mandar também alguma coisa para vocês entenderem como funciona. Beleza, galera?
Não tendo nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, eu vou encerrar aqui a gravação, tá? Então, encerra a gravação. Beleza. Encerra